Boa noite, com muito prazer que eu tô aqui hoje para fazer a minha segunda live e hoje eu tenho como convidada a doutora Fernanda Pacheco, ginecologista especialista em reprodução humana, e a gente vai tratar sobre autoestima e reprodução humana, num bate-papo bem descontraído. Eu trazendo um pouco da minha experiência com as minhas clientes e ela no mundo de consultório, onde deve ser quase um divã, né? Vamos esperar a Fê entrar para eu poder chamá-la e a gente então começar esse bate-papo para vocês também contribuírem aí para esse nosso mais esse conteúdo que eu quero dividir com as minhas clientes, com as minhas amigas que estão todas entrando aí, a Aline, a Rê, a Vivi, a minha cunhada Patrícia. Então estou bastante feliz. Gisele, a Gi, franqueada da Maria Dolores lá de Goiânia. Então estou bastante feliz de ter vocês aqui comigo nessa noite. Vai ser um bate-papo, então, onde a Fê vai trazer um pouco da experiência dela, uma pessoa que tá sempre em busca do seu autoconhecimento. Imagina só também 15 anos de experiência, né? Acredito que ela tem aí bastante para acrescentar para nós. Ela já entrou e eu acho que já tá na hora de chamá-la. Fê, vou te chamar, só um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, como é que eu chamo aqui? Vamos ver onde é que tá. Aqui, visualizar. Aqui. Vai aprendendo aos pouquinhos, né? Já chamei. A Fê vai entrar, conectando. E aí? Olá, boa e noite. Aí, Fê, linda! Obrigada, obrigada. Não precisei nem escolher os acessórios essa noite. Estamos aí. Patrocinada. E Tudo aí, bom, Fê? Letícia? Tudo bom, Fernanda? Tudo jóia? Muito obrigada pelo convite. Se essa noite a gente conseguir ter um bate-papo informal, divertido, e pelo menos uma mulher a gente conseguir impactar e deixar a autoestima dessa mulher mais forte, já vai ter valido a pena o nosso bate-papo. Com certeza, a gente já vai ter contribuído com alguma coisa, né, Fê? Sim, Posso chamar de Fê, né? Como é um bate-papo e a gente é amiga, né? Claro. Pode ser Fê e Lê, né? Claro, claro. Então tá. Fê, fala um pouquinho de ti, fala um pouquinho da tua experiência profissional, do que tu faz, para as pessoas que Só vou estão entrando. apagar essa luz aqui, ó, que eu tentei botar mais uma luz, mas eu não consegui botar ela de frente, que seria o ideal. Bom, quer saber do meu profissional? Bom, Isso. Então eu sou médica, fiz residência em ginecologia e obstetrícia e já faz 15 anos que eu atuo em consultório com ginecologia, obstetrícia, as mulheres que estão grávidas, e faz 12 anos que eu trabalho também com as tentantes, os casais que tentam engravidar, não conseguem, me procuram para fazer o diagnóstico, né, de por que não está engravidando e seguir o tratamento, seja pelas diversas técnicas que a gente tem em reprodução humana. Já fiz, né, muito plantão, já trabalhei com ecografia, em clínica de ecografia, já trabalhei no interior, agora trabalho basicamente em Porto Alegre mesmo, mais focado em ginecologia e reprodução humana. Sim, o teu histórico é bastante, uma super estudiosa, tá sempre, te acompanho, né? Então, tu está sempre buscando conhecimento, está sempre buscando se aprimorar, seja no teu profissional, como no teu pessoal, se autoconhecendo. Então, por isso que eu fiz questão de te convidar, porque como o tema é autoestima, eu lido com o lado moda e tu lida muito com o lado humano da mulher, né? Porque eu imagino que o teu consultório deva ser quase um divã. Eu mesmo já sentei, né, no divã. No divã. E muito falei sobre dúvidas. Então, eu entendo, imagino que tu já deva ter escutado milhões de mulheres relatando todos os tipos de assuntos possíveis, inclusive autoestima, baixa estima. Então, eu queria poder escutar um pouquinho de ti sobre isso. Mas antes, eu fui no Google e eu fiz uma pesquisa para poder ler aqui para as pessoas que estão na nossa live entenderem o que significa autoestima, né? Num grosso modo, né? Então, o que é a autoestima?
não está relacionado ao padrão de beleza, né? É uma qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser e demonstra confiança em seus atos e julgamentos. Então, é algo que não vem de fora, e sim de dentro. Tu tem que estar te sentindo bem, né? A mulher que se sente bem, ela está sempre com a autoestima dela elevada. Então, como é que é lidar com isso lá no teu consultório? Pois é, eu recebo muitas mulheres, né? Falo muitas mulheres, é óbvio, né? Sendo ginecologista, mas recebo homens também na parte de reprodução. Sim, E casais, o que né? que eu vejo? Eu vejo que eu tenho que estar bem também com o meu feminino para tratar essas mulheres como elas merecem, conseguir ter empatia por elas, entender os seus problemas, tentar ajudar da melhor forma possível. E claro, eu tenho N exemplos aqui, desde a menina que perde a virgindade, daqui a pouco descobre foi uma virgindade perdida assim numa festa, com não no padrão ideal que seria, né? Sim, não aquilo que E a gente. daí alguma coisa assim, foi meio que assim, meio promíscuo. E aí descobre que tem uma DST, né? Que um corrimento, dor. Então isso afeta muito a autoestima feminina, né? Descobrir uma doença sexualmente transmissível, vem culpa. Então tem desde esse tipo de mulheres com esse tipo de problema até as mulheres inférteis que não estão conseguindo ter filhos, que daqui a pouco se comparam com a amiga, com a cunhada que recém teve filho. E aí, de repente, parece que está todo mundo grávido ao redor, menos ela. E essa mulher também sofre muito, né? Por exemplo, quando eu morei nos Estados Unidos também tem um caso que me tocou muito, que é uma chinesa que foi morar numa comunidade chinesa em Nova York, e lá em Nova York, às vezes as pessoas moram 10, 20, 30 anos e elas só falam a língua de origem, não aprendem o inglês, porque vivem só naquela comunidade. E essa mulher, então, não falava inglês, teve um câncer de colo uterino, foi rechaçada pela família do marido, inclusive pela sogra, porque ela não poderia mais gestar, não poderia mais dar filho para aquele filho dessa sogra. Então, ela estava totalmente excluída da sociedade, sozinha, num país diferente, que ela nem falava a língua. Ali me tocou muito também, né? E essa questão cultural da mulher ter que ter filho e ser importante só por ter filho ou não. Isso mexe bastante, com certeza, né? Com a autoestima e é assim, o pior cenário que se pode imaginar para uma mulher. Uma mulher. Não, e a gente imagina que hoje em dia isso quase nem aconteça, né? E deve acontecer muito em diversas situações. E tu lida muito com essa parte por conta de trabalhar com a parte da reprodução humana dentro do mundo da ginecologia, né? E acho que quando as mulheres chegam até ti ou os casais, porque acho que deve acontecer mulheres mais jovens que buscam se preservar, né, para um futuro, mulheres que ainda não pensam, porque hoje em dia também a gestação ela está cada vez mais, as mulheres pensando em maternidade cada vez mais tardio, né? Então acredito que deva acontecer muito de mulheres te procurarem para tentar preservar o seu óvulo para um futuro, como também muitos casais que devam aparecer, devam vir até ti para buscar a parte de tentar engravidar, né? E quando a situação é pro lado da mulher, eu acho que até com o homem também, a gente fala muito da autoestima feminina, mas existe muita autoestima masculina também, né? Para os homens que estiverem nos assistindo aqui. Então, e Sim, aí, com certeza. como é que é, Fê, quando chega uma paciente, tanto quando se trata de algo preventivo, quanto algum casal que te procure já numa situação assim, já fizemos todas as tentativas possíveis e não acontece, não engravida. Sim, eu acho que primeiramente a mulher que busca congelar óvulos, e isso eu posso falar até de uma questão pessoal, porque eu já passei por isso, né? Nós, né? Uhum. Eu e a Letícia já passamos por isso, então a gente pode falar com mais propriedade. Realmente é uma montanha russa emocional,
né? Primeiro que a gente fica... não achei o marido ideal, não achei o pai ideal para os meus filhos, estou aqui congelando óvulos, estou gastando uma grana, não sei se vai dar certo, se eu tenho folículo, se minha reserva ovariana é boa, quantos óvulos eu vou ter. E aí, daqui a pouco, tu fica até meio assim, meu Deus, mas eu que sempre me senti jovem, tenho 35 anos e tive poucos óvulos, mas como? E a gente não se dá conta da diminuição da reserva ovariana pela idade. E isso abala, a gente fica triste. É realmente assim um período muito difícil. Eu entendo, porque eu já vivi isso e entendo o lado das minhas pacientes também, né? Uma gangorra emocional, né? Uma gangorra emocional. Até tu Sim, conseguir o sim, sim, resultado, eu sim. me lembro. Ai, como é que tá? Tá bem? Como é que tá né? A reserva Isso, ovariana é uma preocupação constante, né? Pra... sim, sim. E sem falar do gasto também, né? Não são todas as mulheres que têm essa independência financeira para pagar. Muitas vezes quem paga é a mãe, é a avó, porque também quer muito que aquela paciente tenha um filho, né? Para dar para a família, algo assim desse tipo. Então, creio que é bem É uma bem situação. desafiador. E, inclusive, outra coisa que eu queria falar é que na clínica onde eu trabalho, a gente traça um perfil psicológico dessas pacientes, e isso, na verdade, é uma pesquisa que a gente participa. A pesquisa vem lá de Buenos Aires, que é para realmente traçar esse perfil psicológico das pacientes que procuram conservar os seus óvulos. E tem N perguntas, né? Tentando traçar realmente todas essas questões psicológicas e de autoestima que envolvem. Quanto aos casais que procuram, a gente também costuma fazer um questionário para ver o grau de ansiedade, tanto do homem quanto da mulher. E ali tem, geralmente a pontuação é bem alta para ansiedade. São pessoas que se cobram bastante, que estão bem frustradas. Às vezes acontece até muitas brigas entre os casais, né, por conta desse desejo de ter filhos. Então, são situações assim que a gente vive no dia a dia. Deve ser uma cobrança entre o casal também, né? De... Sim, sim. Às vezes também as pessoas se culpam, né? A culpa é minha, que adiei o plano da gestação, que, né, devia ter congelado óvulos antes, devia ter pensado menos na carreira e mais no meu profissional, ou tipo, teve alguma DST e aí por isso não consegue engravidar porque teve uma obstrução das trompas ou dos canais que fazem com que o espermatozoide vá para fora, né, do testículo. Então, isso também pode gerar bastante culpa e, com certeza, diminuir a estima desses Estima casais. desses casais. Fê, e tu tens, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Que você, como é que tu aconselharia? Qual é o momento ideal para uma mulher que quer postergar os seus planos da maternidade, pensar num congelamento de óvulos? Pois é, os trabalhos mostram que o ideal seria até 36, 38 anos. Seria o mais viável. Embora já tenham casos de pacientes de 41, 42 que congelaram e conseguiram ter filho depois do descongelamento e fertilização desse óvulo. Mas o mais viável seria até 36, 38 anos. Que a Porque nesse reserva ovariana está melhor, ainda tem um número bom de folículos, de boa qualidade, esses óvulos, né? Porque com o passar da idade vai perdendo o número de folículos e também a qualidade dos óvulos, né? Tendo mais chance de abortamento, de malformação. Claro que isso tudo é muito variável, né? Às vezes a gente pega uma paciente de 32 anos, estimula e o resultado não era aquele que a gente esperava. Ou essa paciente já tem mesmo na primeira ecografia lá, a ecografia basal que a gente faz no segundo, terceiro dia do ciclo menstrual, a gente já vê que ela tem uma reserva baixa, né? E pelos exames também a gente
evidencia isso. E daqui a pouco uma mulher de 40 anos, geralmente são as que têm ovário policístico, elas têm vários folículos. E a gente estimula e vem vários óvulos. Já congelei 26 óvulos de uma mulher de 40 anos. Uma outra de 41 também, quase 20, de uma vez só, né? Porque são mulheres que já têm vários folículos pequenininhos, né? Que é a síndrome do ovário policístico. Geralmente essa mulher não ovula, porque esses pequenos folículos não crescem num ciclo normal. Com a idade até vai normalizando isso. E aí, quando a gente estimula, todos esses folículos pequenininhos crescem e aí a gente tem um monte de óvulos. E normalmente, nesses casos, o resultado ele é bem positivo para Sim. mulheres. Sim, de número. Em qualidade, a gente não sabe. Não. Qualidade, a gente sempre É uma presta segunda etapa. atenção na idade mesmo. É o que mais chama atenção, vai ser mais... a idade. Não tem exame para ver isso antes. Aí só botando em teste mesmo, descongelar, né? Fertilizar esses óvulos e ver quem vai vingar, quem é que vai chegar até o 5º dia de vida de embrião. Telespectadoras de plantão, então, se liguem! Quem não congelou óvulos ainda e aí estão pensando em maternidade, só temos aí uma excelente profissional, né, Fê? Muito obrigada, Letícia. Obrigada. Com certeza. Fê, me diz uma coisa. Tu também, a tua especialidade, o teu foco é em reprodução, certo? Mas tu tem uma vasta experiência aí no consultório de ginecologia também, com pacientes clínicas normais, né? Quando Sim. tu percebe, quando as meninas, as mulheres, enfim, sentam na tua frente, começam a falar, e tu percebe que a saúde delas está sendo afetada pela falta de autoestima, né? Pela baixa estima, como é que tu procura conduzir essa situação? Olha, claro que eu tento mostrar o meu ponto de vista, né? Mas também eu não sou especialista em saúde mental. Então, eu, em geral, encaminho para um psicólogo, um psiquiatra, principalmente que trabalhe já, né, com essas questões de, acho que se chama dismorfia, as pessoas que às vezes se veem de um jeito diferente do que elas realmente são, né? Às vezes tem menina que se sente gorda e é magra, né? E tem anorexia, é bulímica, casos que são bem comuns, né? Ou às vezes realmente a mulher não está se sentindo mal porque entrou na menopausa, porque realmente está acima do peso. Então, nesse sentido também, daqui a pouco, vou indicar para uma nutricionista, uma endócrino, explicar para elas coisas que podem ajudar na autoestima dela, como exercício físico, que eu acho que é um grande remédio, tanto para ansiedade quanto para depressão, sem falar que a gente queima algumas calorias e fica com um corpo mais bonito. Tô vendo várias perguntinhas então, aqui. Pois é, eu também tô vendo, tô de olho aqui. Um tá olho na tela, um olho nas perguntas. Exatamente, tem bastante. Eu vi um ali de quantos anos pode manter congelados os óvulos. Pode ficar o quanto tempo quiser. Só uma bomba nuclear que pode afetar os óvulos congelados. Nada mais. Ele fica nitrogênio líquido, então não depende de energia. Pode ficar o quanto tempo quiser. Mas claro que aí o nosso Conselho Federal de Medicina recomenda que a mulher transfira esse embrião até os 50 anos. A pergunta Depois disso, a não ser que um médico fique responsável por essa paciente. E claro, se ela tiver algum problema no útero, daqui a pouco ela pode usar uma barriga de aluguel, ou útero de substituição, agora é mais moderno se falar útero de substituição. Teve uma outra pergunta ali também sobre endometriose, não sei se tu acompanhou aqui. Não vi. Mulheres com endometriose conseguem realizar a fertilização? Claro, com certeza.
é uma indicação, né, para fertilização endometriose. As mulheres com endometriose até podem engravidar espontaneamente, mas dependendo se elas tiverem alguma tortuosidade nas trompas, algum defeito, né, muito exacerbado nas trompas, aí a indicação é ou cirurgia ou fertilização. E às vezes tem que fazer os dois até, tá? Mas com certeza é uma das indicações de fertilização in vitro. Eu imagino a felicidade que deve ser para ti. Eu já acompanhei algumas situações, até tu compartilha algumas delas nas tuas redes sociais, né? De quando um casal ou de quando uma mulher consegue êxito no tratamento. Deve ser uma realização para ti como profissional e depois segurar no colo aquele bebezinho tão idealizado por um casal. Deve com ser certeza, com uma certeza. grande... E algumas pacientes, além de fazer a fertilização, eu acompanhei durante o pré-natal e fiz o parto. Realmente é muito emocionante. Fico muito, muito feliz. E fico muito feliz também com pacientes que às vezes estão 5 anos, 6 anos comigo e a gente consegue finalmente fazer esse casal engravidar. É bárbaro. Não, acho que só de... Acho que na parte da ginecologia, da obstetrícia, que tu também é obstetra, né? Já deve ser uma satisfação. E quando tu participa do processo como um todo, que é desde a idealização daquele bebê até a Sim, eu concepção... tanto boto o embrião para dentro quanto tiro o bebê. Quanto tira o bebê. É serviço completo. Uhum. Deve ser uma... Eu admiro muito. Tu sabe que eu admiro demais teu trabalho. E eu sei o quanto tu é dedicada e tá sempre em busca. Já te visitei nos Estados Unidos num período que tu esteve lá, inclusive, né? Fazendo uma especialização com um dos bambambãs da reprodução humana. Aí tu pode falar preservação de fertilidade, que é justamente congelar óvulos ou embriões, e lá a gente congelava muito também tecido ovariano, que já não é mais experimental, mas o tratamento que a gente faz com o tecido ovariano, que é reimplantá-lo, ainda é, ou transplante ovariano ainda é considerado experimental. E isso a gente fazia muito para pacientes com câncer, principalmente câncer de mama, que são as pacientes que são atingidas nessa faixa etária reprodutiva, aí, entre 30 e 40 anos, né, na sua maioria. Eu digo assim, não que a maioria das que tem câncer de mama seja nessa faixa etária, mas nessa faixa etária o que mais acontece é o câncer de mama, e aí por isso que era a principal indicação para congelar, como eu disse, óvulos ou embrião ou tecido ovariano, antes de um tratamento de quimioterapia que agride os ovários, né, que vai destruir ali os folículos. Então a gente tem que preservar antes que ela possa perder totalmente a fertilidade dela ou uma grande parte da sua fertilidade pela deterioração desses folículos, né, que a gente, na verdade, a gente nasce com um número de folículos X e a gente só vai perdendo durante a vida. A gente não tem novos folículos. Então, com a idade a gente diminui esses folículos e também com um tratamento como quimioterapia, cirurgia, alguma infecção, causas genéticas que façam até a mesma mulher entrar numa menopausa precoce, mesmo antes dos 40 anos. Eu já tive situação na minha família, com uma prima minha que teve câncer de mama aos 42 anos, e hoje, depois passado o tratamento, ela vem tentando interromper, né? Fazendo todo um tratamento para não mais, enfim, para entrar na menopausa, né? Sim, a hormonioterapia. Isso, exatamente. O tratamento depois de cirurgia, depois de químio, radioterapia. Isso, exatamente. Aí a hormonioterapia. Exato, para bloquear e não mais, então, né, antecipação mesmo e é bem complicadinho, eu acompanho um pouco, assim, ela tem uma cabeça excelente, graças a Deus, minha prima passou, assim, muito bem por tudo isso, né,
A gente acompanhou tudo, vivi junto com ela, mas só quem vive é que né, não existe a gente se colocar no lugar de uma pessoa que passa por isso. Mas eu sei que é uma situação bem aconselhável, né, para casos como esse. E Casos que como... também é uma situação, né, que mexe muito com a autoestima feminina, né? Muito, muito, me Imagina, lembro tu dela. vai tirar um seio fora. Então, tem toda a questão da feminilidade, do medo, da morte, da estética, de vai poder amamentar se quiser ter filho no futuro ou não. Então, Simples com fato de perder o certeza, a cabelo, né? retirada de um órgão assim feminino, seja a mama, seja o útero, mexe muito com a autoestima feminina. Tem que estar muito Muito. forte. E deixa eu só te falar uma coisa, não sei se a tua prima tem filhos ou não, mas Teve. uma das pacientes agora que engravidou depois de 5 anos comigo, ela estava em hormonioterapia, a mastologista, depois de 2 anos de tratamento, deu uma pausa no uso dos hormônios, porque esses hormônios podem ficar por 5 a 10 anos, né, de tratamento. Fez uma pausa para a gente poder fazer o tratamento para ela engravidar. Então, olha que bacana, né? Bacana. Isso é até bem... Tem que se divulgar, porque ter filho, gestar depois de um câncer de mama, parece até reduzir a chance de recidiva de um câncer de mama, de um novo câncer de mama, né? Então, como é bacana, né? Além de tudo, de poder realizar o seu sonho da maternidade, ainda traz mais saúde para essa A mulher. medicina evoluindo, né? A medicina em constante evolução e cada vez mais trazendo possibilidades para a gente, né? Como humanos, como seres humanos, mulheres, homens, enfim, para todo mundo. Isso é muito interessante mesmo. A medicina é incrível. Sempre caminhando em nossa E uma direção. coisa assim que eu até quero passar, assim, eu, né, já tive momentos de muito baixa autoestima. Quando acabei um relacionamento longo, eu tava com a minha autoestima abaixo do cu da cobra, como diz uma amiga minha. Sei bem. E aí, assim, ó, eu tenho até dicas do que fazer para melhorar a autoestima. Eu acho que as amizades são fundamentais, ter desafios, né? Tipo, vai inventar de fazer um novo esporte. Com isso, já vai conhecer um grupo de pessoas novas, vai mudar o teu caminho. Tu sempre ia por aquele caminho, vai por outro caminho. Te dá a chance de viver coisas novas, de se reinventar. O trabalho, para mim, sempre foi muito gratificante, sempre foi um jeito A de âncora. A tua âncora. me ancorar, de me dar força. A minha própria ida para Nova York, eu acho que foi assim uma coisa assim que eu fiz de boa para mim, sabe? Uma coisa que ficou na minha vida, foi um divisor de águas na minha profissão. Aquilo me deu muita autoestima também. Então, saber que a gente é capaz, ter confiança em nós mesmos, isso é muito importante para a autoestima. Então, essas são as dicas assim que eu posso dar como mulher, como pessoa que também, claro que isso também é diário, né? É Às uma vezes não construção, né? sim, eu tenho autoestima hoje, vou ter sempre. A gente tem que estar sempre trabalhando a nossa autoestima, Porque às porque vezes a vida é de altos e baixos. Às Uhum. vezes acontecem coisas que a gente vai ficar mais deprê, com a estima mais baixa. E eu acho que também saber se respeitar, prestar atenção no que a gente gosta, se tratar bem. Daqui a pouco tu vai num lugar com certas pessoas, tu não tá te sentindo bem, vai para casa, não te gasta, para que ficar em situações que tu tá vendo que te agridem, ficar num relacionamento tóxico. Então, essas são as minhas dicas assim para as mulheres realmente melhorarem a sua autoestima. Mas é uma construção diária, né? A minha live da semana passada foi sobre Tantra
que é também uma terapia que resgata muito o amor próprio, se curtir. Às vezes a gente quer fazer muito pelo outro, pelo parceiro, mas quando é que a gente para fazer para si? Quando é que a gente toma um banho e bota, né, um óleo com cheiro, dança uma música que gosta dentro de casa. E eu também, agora sempre nas lives aqui eu bebo um vinhozinho. A Lise tá falando, gosto. a Lise é uma amiga já, né, Lise? Aí um tintim, e até deixa eu falar do vinho, que em todas as lives eu estou com vinho. Eu ouvi recentemente uma colega endocrinologista falando dos benefícios de tomar pelo menos um cálice por noite, né? Benefícios cardiovascular, benefício em rejuvenescimento. Então, antes que me ache uma bebum, que eu tô sempre aqui nas lives bebendo, tá? Isso foi recomendação médica. Mas claro que é um cálice por noite, né? Não sempre mais controlado. Que isso. E claro que tem pessoas que têm contraindicação, daqui a pouco tem algum problema hepático, não deve beber mesmo. Mas puxando o gancho do que eu estava falando antes, a gente é uma gangorra, né? Somos uma gangorra. Às vezes a gente deita de um jeito, acorda de outro e vice-versa. E tu falou muito das amizades, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente aprende com as nossas amigas. Eu mesmo também já tive. Eu já passei também por uma separação, nós nos separamos, inclusive, o que nos aproximou mais, nós éramos amigas, né? Antes, com os nossos ex-maridos, mas o que nos aproximou foi a separação e por nós estarmos vivendo momentos muito similares. E isso nos aproximou e fizemos um grande grupo aí de amigas e cada uma com uma qualidade diferente, né? E às vezes a gente se apega uma mais carinhosa, a outra mais dura, a outra... Então, cada uma tem uma qualidade diferente que nos ajuda em momentos diferentes também, né? Então, com certeza. Estarmos amigas... E ajuda a gente a escolher brinco, ajuda a escolher roupa, dá uns toques de como cozinhar uma comida boa. A outra nos ensina a usar uma lingerie diferente. Com certeza, cada uma com um toque. Eu também, eu entendo muito mulheres, né? 99% do meu público é feminino. Só que, diferente de ti, as mulheres normalmente vão ao consultório, não é por reprodução, é pela parte de ginecologia, mas pela saúde do seu corpo, né? E as mulheres que chegam até a Lil são pela a saúde visual, é de estarem se sentindo bem com aquilo que elas estão vestindo. Então, é a parte externa, que é importante, mas não deve ser o mais importante, né? Hoje a gente vem acompanhando que as mulheres, os homens, de um modo geral, a preocupação com a estética, a supervalorização da estética, né? E isso não é importante. Tu te olhar no espelho e tu tem que enxergar aquilo que tu tá vendo de bonito em ti. Inclusive, a própria Fernanda, na live que tu fez semana passada... Sobre terapia tântrica. Sobre terapia. Sim. E todo mundo tinha que fazer o exercício de se olhar na frente do espelho. Eu tô olhando pra cá porque eu tenho um espelho. Nua, sem nenhum tipo de rechaço. Sem ficar olhando assim, esse botox venceu, tem que fazer um preenchimento aqui, tarará. Se olhar e se admirar com aquilo que a gente está refletindo no espelho, né? Então, a beleza, o bonito é aquilo que a gente tem de dentro para fora. Mas é óbvio que se olhar no espelho com um brinco maravilhoso como esse que eu estou usando, como tu tá usando, os meus anéis, enfim. Inclusive, eu quero falar um pouquinho da coleção. Eu fiz questão de colocar os acessórios da Maria Dolores, porque ela consegue sempre retratar um significado importante em momentos da vida, né? E nessa coleção ela trouxe Paradoxo, a coleção Paradoxo, que nada mais é justamente isso. É poder, através do imperfeito, analisar as coisas bonitas. Normalmente tu pega uma peça, um acessório, uma joia, ele é polido, ele é todo, né, todo perfeitinho. E por que esta peça é bonita? Não, eu acabei não trazendo, mas ela pegou peças, ícones de coleções anteriores e desconstruiu.
amassou esse brinco, por exemplo, é uma técnica. Eu preciso ler essa técnica, porque é uma técnica, não é uma técnica, é uma filosofia oriental japonesa que chama kintsugi, que nada mais é do que cerâmicas que foram quebradas, tem uma história, toda uma história por trás, e elas são coladas com uma cola de ouro. E através dessa técnica, dessa restauração, elas ganham todo um valor especial, né? Então é pegar aquilo que tu olha, pá, quebrou e agora, né? Não, tu junta aqueles caquinhos e com aquelas cicatrizes, com aquelas fissuras, tu transforma numa peça ainda mais bela, mais bonita. E esse brinco é o retrato. Eu acho que tá difícil por causa da luz, enfim, por causa da claridade. Agora eu consigo. É exatamente isso aqui. Quem não viu, acho que já todo mundo que tá aí deve ter visto uma cerâmica com aqueles desenhinhos dourados. É justamente. E é uma filosofia. Inclusive, estava conversando com a Gisele, que é uma franqueada da Maria Dolores de Goiânia, e ela me disse, Letícia, já existem até estudos baseados nessa técnica para o autoconhecimento, né? Então, a Maria Dolores foi lá, estudou e trouxe para os acessórios isso, né? Que o bonito de uma história é justamente a caminhada que a gente tem, porque quem não teve Valorizar as rugas, as cicatrizes, quem não tropeçou, quem não caiu, quem não se arranhou, isso faz parte da tua história. da tua história. E o E bonito de é quem tu te tornou. de quem tu te tornou, exatamente, né? Então tu vê a sensibilidade de uma designer em trazer isso para um momento como esse que a gente está vivendo, de uma pandemia, aonde a gente supervaloriza a beleza externa, né? Então, é um pouco assim, falando da minha parte, né? Que é a parte mais estética, né? Não é tão interna como a tua. A tua é mais do lado saúde, né? Então, foi justamente a gente conseguir trazer esses dois mundos, né, Fê? Para a nossa live e poder trocar esse bate-papo. Tu já tá aí fazendo 1000 lives, né? Tá super Mas essa foi minha estreia como convidada. Então. Primeira vez. Muito bem-vinda. É a minha segunda live, né? Eu fui convidada em uma, de uma outra designer que eu represento, que é a Juliana Manzini. Convidei a Roberta Marques, que é uma consultora de moda e estilo, mais voltada para o mundo corporativo. E agora tu. Então, eu estou muito feliz, muito honrada por tu estar aqui. Fico muito, muito, muito feliz mesmo de estar participando, contribuindo para essas pessoas que estão aí nos assistindo com um conteúdo tão farto e tão importante, né? Que é a gente se autoconhecer, que é a gente se gostar, é a gente olhar para frente do espelho e admirar aquilo que a gente está vendo, não nas entrelinhas, mas sim aquilo que a gente sente, né? É como diz aqui o significado da palavra autoestima, né? É a qualidade de quem se valoriza, é se valorizar, né? É se valorizar, não se julgar, não. Óbvio que todos nós temos um senso autocrítico muito forte. Eu, pelo menos, às vezes me judio de uma maneira que as minhas amigas às vezes dão até uns puxões de orelha, né? Porque a gente está sempre tentando o perfeito e o perfeito nem sempre é o belo. Sim. Né? E eu também sou bem autocrítica muitas vezes, né? Claro que com isso eu também sempre tento melhorar com a minha crítica. Eu acho que até tem um lado positivo que eu tento melhorar. Mas claro que a gente tem que também saber acolher os nossos defeitos, os nossos erros, sem tanto julgamento e tentar aprender com aquilo e melhorar, né? Eu queria falar mais alguma coisa, mas agora me deu um branco. Seguir que daqui a pouquinho o branco clareia aí e eu sei. Assim, ó, eu tenho um aplicativo que se chama Blinkist, que ali eu tenho um resumo de vários livros. Pode tanto ler quanto ser áudio. E aí, várias vezes eu tô no carro e ao invés de botar a rádio, uma música, eu escuto esses resumos de livros.
E são em inglês, então eu já treino o meu listening. Então, eu já ouvi, né, de alguns desses livros, só que eu não vou saber dizer o nome, porque são tantos que eu vou ouvindo, que a mulher, ela tem uma tendência maior a querer a perfeição, né? É uma coisa mais feminina, até Sim. porque a gente está no mercado de trabalho há mais pouco Mais tempo do que, exigido bem também, né? menos, tempo do que os homens, então a gente se exige muito mais do que eles, né? Então já é uma característica bem feminina isso da perfeição. E culturalmente também, principalmente aqui no Brasil, a gente tem a cultura muito forte da beleza, da juventude, do biquíni, do corpo biquíni. Uhum. Então, vou te dizer que às vezes eu acho bem difícil ser brasileira, uma mulher brasileira. É mais exigida, né? Olha aí, ó, coloca o nome do app desses livros, por favor. A Lê lá de Brasília pedindo. Depois a Fê me passa, Ó, né? e a Ah, Eva e a escrevendo aqui, Evinha Fer, falando. lindo anel. Eu Mostra o vou brinco escrever também, aqui. a Fê Estou também tá de escrevendo aqui. coleção. A Fê também tá de coleção Paradoxo, né, Fê? Um brinco todo em ágata verde e um anel também. Muito lindo esse conjunto. Bela escolha. Bela escolha. Obrigada, obrigada. Bom, vamos lá. Vamos seguir nosso roteirinho aqui, né, Fê? Que a gente... Vamos lá. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, e tu pode ficar à vontade em me fazer qualquer pergunta também, tá? Tá. Tu é a convidada, mas vamos interagir. Nós estamos faltam 19 minutos ainda para o fim da nossa. Ah, eu esqueci de avisar lá no início, hein? Nós teremos uma surpresinha no final dela. Para quem ficar aí ligado e depois for lá comentar na live que vai ficar visível no feed, eu quero. Depois eu falo, porque eu já vou aqui me antecipando, daqui a pouco eu já estou contando um segredo, né? Fê, o ano passado tu teve uma vivência super legal, bem interessante, fora do país, na França, com um grupo de mulheres empreendedoras. Ficou uma semana em Sim, imersão com sim, essas sim. mulheres na França, né? Buscando Uhum, justamente o teu autoconhecimento, a busca do teu uhum. autoconhecimento. Sim, sim. Fala um pouco para nós sobre essa baita experiência que tu teve. Eu falo que é mais de viver, de sentir, do que de explicar. Uhum. Tem como explicar? Porque essas vivências que a gente faz é muito subjetiva, né? Depende muito da nossa entrega. De repente, para ti bate de um jeito, para mim bate de outro. Mas, basicamente, foi um grupo de mulheres incríveis, empresárias, advogadas, de todo o Brasil, né? Que também eu acho muito legal ter essa interação, diferentes pontos de vista. E aí a gente foi para Paris, que Paris significa para Isis. Isis seria a deusa feminina que engloba todas as outras deusas. E aí a gente falou dessas deusas que são arquétipos femininos. Nisso a gente teve aula no Louvre, olhando as estátuas de cada deusa, com uma curadoria muito sensível da Soraya Schutel, que é da Sonata Brasil. Já vou fazer propaganda aqui também. E realmente isso, de tentar resgatar o feminino. A Soraya é uma que ela sempre fala, o futuro é feminino. E o feminino não quer dizer homem ou mulher, que o homem também tem o feminino, mas o que ela quer dizer é tentar resgatar a intuição, o lado mais humano, esses soft skills, né, que se chama, que muitas pessoas do mundo corporativo e administradores, até mais a tua área, Letícia, falam que vai ser o profissional do futuro, precisa ter essas habilidades muito bem desenvolvidas, né? Que a parte técnica o computador vai fazer por nós. Então, foi um resgate para mim. Era um período que eu estava muito focada no trabalho, muito racional, e que eu quis me dar essa vivência assim mais leve, mais harmoniosa,
conviver com outras mulheres, cada uma com a sua história, falando do seu ponto de vista. Veio à tona muito a questão da maternidade. Para algumas, a maternidade foi bem pesada, bem dolorida. E eu, como não vivenciei a maternidade, vivencio só através das minhas pacientes. Só que às vezes eu não ouço tanto esse lado mais emocional, porque ali todo mundo se abriu muito, né? Então é bem interessante. Eu gosto de fazer vivências diferentes para criar mais empatia, para entender mais o ser humano e como eu lido com o ser humano, atendendo, né, mulheres e homens. Os homens, quando, né, o casal quer engravidar, acaba atendendo o homem também. Mas nem se preocupem que eu não examino o homem. O homem, se precisar de alguma coisa, eu encaminho para o urologista. Não precisem já ficar com receio. E você examinado, não vou na consulta. Não, não é assim. Eu acredito que... Então, eu gosto muito de me colocar em experiências desse sentido. Né? Eu tive uma outra experiência agora em fevereiro, que eu fiz um trabalho voluntário no sertão nordestino. E a coisa que mais me tocou lá nessa experiência foi porque a gente foi dentro de um bordel, né? Um prostíbulo bem pequeno, bem pobre, no sertão. E ali eu conheci as prostitutas, né? São mulheres extremamente deprimidas, usam muito álcool, muitas drogas, mulheres que tinha uma que tinha um bebezinho de 9 meses, era casada, mas estava ali porque precisava do dinheiro. O marido entendia, né? Porque daqui a pouco trabalhar na roça ganha muito menos do que ser prostituta. Mas, assim, tu vê ali a degradação, né, do ser humano. É muito, muito triste, me tocou bastante. Mas foi bem recompensador, porque no primeiro momento elas estavam bem ariscas, bem com medo, se esconderam nos seus quartos, né? E aí, como elas viram que eu era uma pessoa que estava ali para ajudar, para entender os problemas delas, tentar solucionar algumas dúvidas, aí com o tempo, passar do tempo, elas foram criando confiança e foram se sentindo à vontade, foram saindo dos quartos, participando da reunião ali, fazendo perguntas. Então foi muito bacana, assim, sabe? Meio que sair do castelinho ali do consultório e ir para a vida real. Tu busca muito também essa liberação dessa tua energia toda através dos esportes, né? Sim, tu já vivenciou muito kitesurf. Eu já te acompanhei, inclusive, numa experiência que tu teve de kitesurf, num momento lá que tu foi. Mas eu sei que tu já foi também para o Piauí com uma turma, né? Vivenciar isso. Surf também, balé, dança. Tu já experimentou de tudo um pouco para tentar te descobrir, né? Justamente linkando com aquilo que nós falamos lá no início, que é tentar buscar em ti a autoestima, porque é importante que tu passe essa... Não é nem passe, tu tem que sentir, tu não tem que passar nada, né? Tu tem que sentir, porque a gente sente quando uma mulher tá com a sua autoestima elevada, tá se sentindo bem. Eu mesmo já tive situações, a minha cunhada, não sei se segue aqui me acompanhando, no final de 2018, ela virou para mim um dia e falou: Lê, tu tá linda, tu tá... A gente exala quando a gente tá feliz e quando a gente... E não é sempre que a gente tá assim, né? Não é sempre. Eu acho que é muito difícil uma mulher que segue numa linearidade de sentimento, de autoestima sempre super elevada. Tem momentos que tu te sente mais, sente menos. Eu acho que isso é super normal também, né? Sim, a gente tem percalços na vida, a gente tem um ciclo menstrual. Que tem que lidar. Nós somos um turbilhão de emoções. A gente tem menopausa. Cirurgia, um câncer daqui a pouco, né? Como a gente falou. Mas, assim, esporte para mim é uma coisa que eu sempre gostei. Sempre. Então, é aquilo, né? Tentar descobrir o que a gente gosta e ir atrás e praticar. Eu gosto muito do desafio, porque daqui a pouco, eu olhei ali o kitesurf, eu gostaria de fazer aquilo, que demais, mas deve ser muito difícil. Então,
eu vejo que lá na 15ª aula eu consegui ficar em cima da prancha. Para mim aquilo é uma vitória, me deixa feliz, me dá adrenalina, eu me sinto confiante que eu vou conseguir fazer qualquer desafio, enfrentar qualquer problema, né? Porque afinal eu consegui vencer aquele desafio. E eu gosto muito de esporte aquático, gosto muito de dança, então eu acho que é isso, né? É o autoconhecimento e se experimentar. Já fui meio criticada por ex-namorado. Ai, mas tu vive pulando de esporte em esporte, por que tu não segue em um? Mas minha intenção não é ser professora de yoga ou de balé. Não, eu quero me experimentar, eu quero trabalhar outros músculos, eu quero vivenciar esportes diferentes. E é o meu jeito, vou fazer o quê, né? Não... Se o teu jeito seguir naquele mesmo esporte sempre, sim, que bom. Não, e assim tu tem uma vivência de um pouquinho de cada. Ah, tu já fez isso? Já. Tu já. Tudo tu já fez um pouquinho, né? E aí, quase 10 anos que a gente tem... Em termos de esporte, é verdade. Tudo tu já experimentou. Quase todos. Fê, a gente já tá indo para os últimos 9 minutos da nossa live. Tá tão bom te sentir aqui, mesmo tu meio longe. Eu moro numa região, tu mora numa outra região bem distante daqui de Porto, mas parece que a gente tá tão próxima, né? Eu sempre começo a live um pouco mais tensa, depois eu vou me soltando. E tu me deixou muito à vontade com o teu conhecimento, né? No teu assunto, eu acho que a gente está contribuindo aí com o nosso, conseguindo atingir o nosso objetivo, que é que se a gente conseguir, tem 20 pessoas agora aqui conectadas conosco. Se a gente conseguir que essas 20, pelo menos uma, 2, 3, que elas fiquem melhores e que busquem alguma alternativa para se sentirem né, com a sua autoestima mais elevada, a gente já vai estar com o nosso objetivo alcançado, né? Então, eu estou bastante satisfeita mesmo com a nossa live. E eu tinha colocado aqui... Tu foste ótima entrevistadora. Tenho muito que aprender contigo ainda. Com todo esse teu conhecimento. Mas, Fê, eu coloquei aqui que eu vi isso na live da Paty Leivas. A Paty está fazendo uma série de lives, né? Trazendo também personalidades e assuntos e temas super interessantes. E ela sempre, quando está se conduzindo para o final da live, ela faz perguntas para o entrevistado responder, né? Queria saber de ti, assim, ó, para que as pessoas possam, que estão aí nos assistindo, 3 coisas. Um filme, um livro e uma série. Que tu possa dar aí de dica para as nossas amigas, os nossos clientes, enfim, as tuas pacientes que estão te assistindo. Um filme me veio que é Comer, Rezar e Amar, que recentemente eu assisti de novo, que é bem feminino, acho ótimo, já devo ter assistido umas 3 vezes. E é sempre bom também ver o Bardem, um colírio para olhos. Super querido, romântico, ele está no filme. Livro. Eu vou indicar o livro que eu estou lendo agora, que se chama Por que Nós Dormimos. Eu estou lendo em inglês, Why We Sleep, mas deve ser a tradução em português essa, Porque Nós Dormimos. Que, claro, para mim, que sou médica, é importante eu entender a importância do sono, de dormir bem, né? Que são um dos pilares importantíssimos da saúde, que impacta até a reprodução humana. Então, recomendei esse livro. Tenho até uma amiga que já comprou ele. Eu disse, eu vou te passar quando eu acabar. Ela não teve paciência de esperar, já comprou a versão em português. Depois até posso te mandar direitinho o nome em português. E série, sabe que série que faz tempo que eu não assisto série, porque eu acho que a gente toma tanto nosso tempo, tanto, e nem sempre é alguma coisa que realmente contribua na nossa vida. Então, série faz um tempão que eu não tenho assistido, mas
Claro que a minha série predileta é Sex and the City. Tá, então já tá respondido. É que a série nos prende muito. A gente fica Aquela muito... também eu devo ter assistido, eu acho que eu comprei toda a coleção e eu assisti umas 10 vezes. E muito do meu inglês eu aprendi ali, porque eu via, repetia, voltava com legenda, sem legenda, vamos ver se eu entendi. Parará. E fala muito do mundo feminino, que é uma matéria que eu gosto muito, de amigas maravilhosas. Quem dera, né? Três dicas que tem total quarteto ali para se divertir toda noite. Todo mundo tá com a autoestima lá em cima, tendo aquelas amigas. É verdade. 3 dicas maravilhosas. Claro que às maravilhosas. vezes elas se criticam umas às outras, mas no fim acaba tudo sempre muito bem. E elas são uma terapeuta da outra. Com certeza. Então acho que eu consegui, né? Aí as 3 dicas. 3 dicas com totalmente a ver com o que a gente está falando, né? Comer, Sim. amar e rezar. E outra. E o Sex and the City, eu já passei para uma amiga aí que estava precisando, agora tu tá precisando dessa série. Daí ela me devolveu, daí eu já agora doei para uma outra amiga e aí tá com ela. Daí agora eu dei. Não assim... emprestei, dei mesmo. E eu acho legal isso, né? Da gente ir se passando. E livros também eu gosto de fazer isso. Não vai passando adiante, faz uma corrente. Vai fazendo uma corrente. Não, com certeza. Objetivo respondido e acho que aí o pessoal captou super bem. 3 dicas bem dentro do que a gente está falando. Comer, amar e rezar, como eu te disse, Julia Roberts foi em busca do seu autoconhecimento, né? Buscou 3 regiões e foi em busca de se descobrir, né? Como mulher. E buscar o que ela gostava também, né? Primeiro, ela descobriu que ela com as massas na Itália. Na Itália. E comer sem culpa. Engordei ali 5 quilos, quanto. vou comprar uma calça maior. E era isso. Era isso. Depois eu perco. Lá no próximo destino, eu fecho a boca. O livro, com certeza, deve ter, só pelo título também, deve ter uma relevância bem dentro daquilo que a gente está conversando, né? E Sex and the City, por favor, né? Quem não ama, quem não gosta de ver aquele quarteto. Eu e as minhas amigas, assim, eu sempre sou a ruiva, né? Sempre me identifico, cada uma se identifica com alguém. Eu sempre sou a mais romântica, enfim, né? Me conhecem, sabem como é que eu sou. A mais racional, é sensacional, uma baita de uma dica. Bom, faltam 3 minutos para a gente se despedir aqui, só na live, né? Porque depois a gente continua aí ligada sempre. Mas, Fê, te agradeço muito. Mais uma vez, estou muito feliz de tu ter aceito o meu convite e de tu ter participado e contribuído para o nosso público, né? E vamos uma surpresinha? A surpresa? Então tá, ó, eu vou agora publicar essa live lá no feed, ela vai ficar disponível. E todas que colocarem a hashtag Eu Quero Lio Acessórios Finos vão estar concorrendo a R$150 em bônus em acessórios lá da loja. Hoje, isso foi uma coisa que eu defini agora, um pouquinho antes de iniciar a live, tá? Faltam 2 minutos para terminar. Vai pra promoção, ótimo. R$150, então todo mundo... Quando baixar a live para o feed, eu vou deixar lá na legenda. Eu quero Lio Acessórios Finos. Tá concorrendo a 150. Vamos dar aqui até sexta? Acho que até sexta-feira. Hoje é quarta. 2 dias, então. E aí, então, na sexta-feira, a gente faz o sorteio da promoção. Obrigada, Letícia, pelo convite. Obrigada, público, por nos assistirem. Beijo e boa noite. Um beijo, Fê. Fiquem com Deus. Obrigada. Beijo para todo mundo, gente. Obrigada pela participação de todas. Tchau. Tchau. Então tá, eu agradeço aí todo mundo que participou. Tem mais 1 minuto. Espero que vocês tenham gostado. Como a Fê disse lá no início, se 1, 2, 3 pessoas se impactaram com aquilo que foi dito, a gente já teve a nossa noite ganha, tá bom? Obrigada por todas as minhas amigas, pessoas que estiveram aí ligadas do início ao fim. Não sei como agradecer. Gratidão e uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.